Sandra, a gente estava falando da Segunda Guerra, mas no livro tem algumas curiosidades. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o bloco dos cabeções. Sandra, quem que era esse bloco? Como a foto que o livro tem sobre os cabeções é maravilhosa, o artesanato das cabeças, das máscaras. Quem fazia esse trabalho? A história dos cabeções, ela está muito ligada à família do Piso, porque eles trabalham... Quem? Dos Pisos. Piso é uma família do Sérgio Piso, Emir Piso e o Vitorino Piso, que eles trabalhavam, lá tinha uma fábrica em Vila Prudente, chamava, todo mundo conhecia por Papelão, chamava Companhia Paulista de Papéis e Papelão. O papel que eles produziam chamava Búfalo, a marca Búfalo. Bom, quando eles fizeram lá dentro da fábrica, a fábrica tinha o Rubino de Oliveira, era o dono, né, famoso Rubino de Oliveira. Depois foi o Salim Laúde que foi dono. Eles estimulavam esse futebol, enfim, essas atividades sociais. E dois funcionários, que foi o Sérgio Piso e seu irmão, viram eles no Cubatão esse desfile com cabeções, foram procurar a empresa que fabricava papel, patrocinou isso aí. Então, saiu como bloco, com aquelas cabeças, não é? Eles fizeram aquelas cabeças, saíram. Eles não imaginavam que ia ter um sucesso que teve. E aí, cada ano, o bloco foi aumentando, foi desfilando no Cambuci, no Ipiranga, e acabou por se tornar uma escola de samba. Aí, sob as mãos de uma outra figura também do samba de São Paulo, que é o Tico, não é? O Nilton Aristides Camelo, negro, grande sambista, faz parte da elite do samba de São Paulo, não é? Uma pessoa maravilhosa, a quem eu devoto o maior respeito. A Escola Cabeções, a Vila Prudente depois teve duas escolas. Isso. A Príncipe Negro e a Cabeções. Em 1981, elas foram fundidas e saiu a União Independente de Vila Prudente, Escola de Samba União Independente de Vila Prudente, não é? Que hoje está muito ruim. A Cabeções voltou um tempo atrás a funcionar, mas está muito mal, está embaixo do viaduto Pacheco Chaves. Mas a história da escola começou dentro da fábrica de papéis e papelão. Essa fábrica foi fundada em 1923 pelo Rubino de Oliveira. Por que ela foi feita naquela posição? Porque ao lado passava o córrego da Moca, que hoje está sobre a Avenida Luiz Inácio de Anhanha Mello. E como tinha muito campo, muito terreno, o futebol era uma coisa muito forte naquela época, né? De craques, assim, de campeonatos fantásticos. Você escreveu bastante sobre o futebol, né? Eu escrevi, o futebol, a Vila Prudente exportou o primeiro jogador para a Europa. O primeiro jogador foi o Alexandre de Maria, que jogou no Corinthians e depois foi para a Europa, foi jogar no Lazio. A Vila Prudente foi um grande reduto de futebolista de grandes clubes, não é? A família, o Firna, teve uma família, o clube que marcou agora os últimos tempos, primeiro foi a Fábrica de Chapéu, o Capelifício, foi o Cerâmica também, teve um grande clube, mas o que marcou foi o Búfalo, foi o campeão da Várzea, teve um time assim, respeitável, não é? Agora, se você considerar que no Morrão, lá onde está o cemitério São Pedro e o Parque Líder Natalício Diogo, ao longo da Pacheco Chaves e toda da Henry Ford, havia descampado. Você imagina jogando sábado e domingo à tarde, quantos clubes haviam? Eu fiz uma seleção aí de uns 30 clubes que eu achei mais importantes, não é? Dos quais o primeiro fundado, realmente, eu tenho foto aí no livro, de 1918.
Já um clube foi fundado até pelo... Teve um que foi fundado, o Excelsior, fundado pelo Héctor Ximenes, que foi o artista que fez o monumento. Ele fundou um clube lá, você vê que italiano meio maluco. Mas o grande divertimento... Esse Héctor Ximenes é o autor do Monumento da Independência lá no museu, lá no Ipiranga, no Parque. Então, ele fundou um clube lá chamado Excelsior, quando ele foi embora para a Itália, porque o Héctor Ximenes ficou aqui, o monumento era para inaugurar em 1922, acabou sendo inaugurado em 1926 para 27. Ele voltou para a Itália e morreu no ano seguinte, morreu em 1927. Agora, aquele povo era muito festeiro, né? O que tinha de festa, né? Essa é uma marca que eu também vim a descobrir depois. As festas que haviam lá no bairro, que ficavam famosas, São Paulo todo, eles falavam que era a festa de Santo Emídio. Santo Emídio, a data onomástica dele é 5 de agosto. Mas eu vim saber depois, questionei um historiador velho, que foi o João Sartorello, as festas maiores que havia no bairro eram festas juninas, principalmente Santo Antônio. Essa festa reunia o que havia as bandas melhores, os berçalheiros, iam tocar lá, havia pau de sebo, era uma semana e terminava sempre com uma disputa de foguetório entre fogueteiros, de um tipo, de outro, e era uma disputa muito acirrada. Balões soltavam, não é? Isso ficou famoso. Mas não era a festa de Santo Emídio, não, era a festa de Santo Antônio. Perdão. André, me conta uma coisa. Eu, quando era pequeno, via muita greve, muita manifestação dos metalúrgicos lá na Vila Prudente, na Felabra, no Santo Conte, na Lorenzetti, na Arno. Como já nos tempos mais modernos, da industrialização mais avançada, o governo Juscelino, depois João Goulart, Jânio Quadros. Fala um pouco da Vila Prudente. Você já estava no círculo, sobre uma influência mais social. Fala um pouco da política, do Brasil, da industrialização e a Vila Prudente. Eu vou voltar um pouco. Em 1918, a primeira greve de São Paulo, que morreu até uma pessoa, foi no Crespe, não é famosa, ficou uma marca, mas aí era movida pelos anarquistas italianos. Né? Isso. Esse anarquismo, ele atingiu um pouco, mas o bairro lá, ele tem uma característica muito conservadora nesse sentido. Porque o círculo tinha uma orientação católica de organização dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que era um pouco mais conservadora em relação ao sindicalismo, ao anarquismo, não é? Olha, o padre Damião, ele foi ordenado num seminário mais avançado da Europa, de Valquemburgo. Uma escola social, porque a Bélgica, toda aquela parte, né, dos Países Baixos, tem uma história sindical muito forte. E os padres tentaram passar essa filosofia aqui, não é? Não concordando com as coisas, divergindo de uma forma democrática, mas divergindo, mostrando posição, conclamando os operários a se unirem, não é? Eu, uma vez, tive a oportunidade de falar, o manifesto de fundação do Círculo parece um manifesto comunista. Eu tenho um orgulho desse documento, não é? E esse manifesto, hoje, ainda nós mantemos lá como um documento que serve como orientação, que nós não devemos perder esse norte deixado nesse manifesto. Não é? O Círculo teve uma posição, através depois do Dr. Décio Silva Barros, que presidiu, foi um homem muito avançado no tempo também, ele sempre soube defender esses ideais. Agora, tanto que nós chegamos em 1965, depois da Revolução, nós tivemos que mudar o nosso nome.
O círculo chamava Círculo Operário de Vila Prudente. E através fomos compelidos pela Revolução, pelo militar, a mudar para Círculo de Trabalhadores Cristãos. Quer dizer, que eles falavam que lá era um ninho de subversivo e tal. Na realidade não era. O padre Damião, ele ensinou os operários a se unirem em prol das suas reivindicações. É uma oportunidade, eu quero te mostrar esse manifesto de fundação. Ele conclama os operários, se vocês se unirem, vocês são uma força. Não é? É um orgulho que a gente tem na instituição ter esse manifesto de fundação. Agora, o bairro, de certa forma, ele é conservador, ainda hoje. Ele é conservador no seu centro. Não é? Na periferia, ele já é mais avançado. Agora, o que eu sinto é isso. Agora, eu tenho que falar uma coisa, Adriano. Eu não sou sociólogo e nem historiador. Eu até acho que você um dia, com o seu conhecimento, poderia escrever alguma coisa ou acrescentar dados que eu não tive essa preocupação de nem tinha competência para fazer essa avaliação política. Tá certo? Outra coisa que eu queria te falar, a cultura sempre foi muito importante na região. Tinha 2 cinemas antigos, né? Tinha